Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade à nossa playlist sobre o Wireshark, hoje nós vamos falar sobre filtro de pacotes. Bom, antes de começar, caso esse seja a primeira vez que você esteja assistindo a um vídeo nosso, eu convido a você a conhecer os nossos outros vídeos aí sobre o Wireshark que nós temos no canal, bem como aí os vídeos na nossa playlist sobre redes e segurança da informação. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like. Se você gostar e quiser continuar acompanhando a gente, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Bom, agora voltando ao nosso assunto do dia, né, que são os filtros de captura. Para que servem esses filtros de captura? Quando a gente abre o Wireshark, ele começa a mostrar para a gente informações sobre todos os pacotes que estão trafegando por aquela determinada interface. E é um monte de coisa. Muitas vezes a gente não tem interesse em saber tudo que está trafegando por ali. A gente, por exemplo, pode querer ter informações apenas sobre os pacotes que vieram de um determinado endereço IP, ou a gente quer saber apenas sobre pacotes que estão indo para um determinado endereço IP usando um determinado protocolo. Nesse caso, a gente pode pedir para que o Wireshark faça esse filtro e mostre apenas os pacotes os quais a gente tem interesse em verificar. Então o pacotinho passa por ele, ele pega as informações e mostra apenas aquelas que a gente gostaria realmente de receber. Então isso facilita a nossa vida, né? Porque a gente vai receber mastigado apenas aqueles pacotes que a gente pediu para ele. E uma outra coisa legal também é que o desempenho do sistema vai melhorar, porque você vai estar economizando recursos de processamento, uma vez que ele não vai precisar ficar processando e analisando absolutamente tudo que passa por aquela determinada interface. Bom, e esses filtros eles utilizam uma sintaxe chamada BPF, ou Berkeley Packet Filter. Bom, e quando eu uso esse filtro com essa sintaxe, a gente então cria uma expressão. Tá? As expressões, ela é constituída de uma ou mais primitivas, sendo que uma primitiva ela vai ter um ou mais qualificador. Eu vou explicar o que são esses qualificadores, depois eu vou dar alguns exemplos e aí vai ficar mais claro aí do que se trata isso. Então, olha só. Primeiro, né, vamos falar sobre os tais qualificadores. Eu tenho aí o tipo. Então, o que é o tipo? Eu vou estar vou estar escrevendo nesse filtro que eu quero, por exemplo, analisar apenas pacotes que tenham visto de um determinado host, de um determinado endereço IP. E eu também eu posso ter um outro tipo, posso ter a porta. Então, eu posso falar para ele que eu quero receber apenas pacotes de um determinado endereço IP que estejam usando uma determinada porta. Um outro qualificador para mim é a direção. A direção aí eu vou ter dois. Eu vou ter o source, que é a fonte, e o destiny, que é o destino. Ou seja, eu vou ter, eu posso, além do tipo, eu posso colocar nesse meu filtro qual que é a direção desse pacote. Então eu posso falar para ele, olha, eu quero pacotes que estão indo para o endereço IP. Né? Ou seja, eu não quero saber de onde veio esses pacotes, eu quero saber apenas os pacotes que estão indo para um determinado endereço IP. E eu tenho os protocolos. E os protocolos são um monte. Né? Eu posso dizer que eu quero receber, por exemplo, que eu quero fazer análise de pacotes que estejam usando apenas o protocolo IP ou apenas o TCP e por aí vai. Eu posso escolher isso daí. E eu posso usar operadores também para facilitar a minha vida. E os operadores são AND, ou seja, o E. Por que o E? Eu posso, por exemplo, como eu falei, né? Eu posso querer analisar pacotes de um determinado host e da porta 80. Então eu coloco esse E. Então vamos supor, eu quero apenas pacotes de um determinado endereço na porta 80. Se esse mesmo host estiver enviando pacotes da porta 21, eu não me importo. Eu só quero saber da porta 80 ou de um determinado protocolo. Tá? Então eu uso o operador.
Aí eu posso usar o ou também, que é o or. Então eu posso falar, olha, eu quero receber os pacotes do endereço tal ou que esteja usando uma porta X. Então é o ou, é uma coisa ou outra. E o não. O não é um dos mais utilizados, porque aí você pode colocar o seguinte: eu não quero receber nenhum pacote, sei lá, UDP. E aí ele vai eliminar todos os pacotes UDPs aí para você. Tá? E aqui eu tenho um exemplo legal. Olha só, ele tem aqui no começo, ele tem esse DST e esse host, e logo em seguida ele tem o endereço IP. O que isso quer dizer? Lembrando, esse DST e este host, eles são dois qualificadores, tá? E junto com o endereço IP, que é um identificador, eu tenho a minha primeira primitiva. Tá? Eu estou falando então que eu quero analisar pacotes que venham do host 192.68.1.16. E aí eu tenho mais dois operadores, eu tenho mais o operador AND, que são esses dois símbolos que você está vendo aí, e ele está me falando o quê? Que ele está colocando mais uma primitiva. Ele está me colocando o protocolo e a porta, e um ID, que é o número dessa porta. Esse FTP port 21, ele é mais uma primitiva, contendo dois qualificadores, que é o FTP e a porta. E o número é sempre um ID, sempre um identificador. Então, essa expressão que você está vendo aí como um todo, ela tem duas primitivas interligadas aí com um operador, AND. Então, traduzindo, se eu colocar esse filtro no Wireshark, ele vai mostrar para você apenas pacotes que venham do endereço 192.68.1.16 e que também estejam relacionados ao protocolo FTP na porta 21. Então, assim, se eu tiver, por exemplo, pacotes do endereço 192.68.1.16 na porta 80, ele não vai te mostrar. Ele vai te mostrar apenas se ele estiver na porta 21. Tá bom? E agora então eu vou mostrar aí para vocês onde é que eu coloco esse filtro e vou mostrar aí como que ele é bastante efetivo. Bom, então aqui está o Wireshark aberto. Eu vou clicar nele aqui, ó, direto, só para vocês verem que quando eu inicio uma captura, ele começa a me trazer aí as informações, independente de eu estar fazendo do que eu estiver fazendo, ele vai me trazer um monte de coisa, tá vendo? Então ele está me trazendo o tráfego que está acontecendo no meu computador agora. No momento eu estou apenas gravando esse vídeo, nem estou fazendo muita coisa. Mas enfim, você vê que ele já está me mostrando aqui um monte de pacote. Olha só o que eu posso fazer então. Como é que eu aplico um filtro para que ele me traga apenas coisa de um determinado endereço IP? Eu vou vir aqui em Capture. Bom, primeiro eu vou parar, tá? Aí eu vou vir aqui em Capture, Opções. E tá vendo aqui, ó, eu vou usar o meu Wi-Fi, tá? O computador que eu estou usando agora, ele está na internet usando o Wi-Fi. E eu vou colocar então um filtro aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um filtro para que ele me mostre apenas capturas relacionadas ao endereço IP desse micro, que seja o qual seja a fonte, seja o endereço IP desse computador. Então vou colocar source. Eu até coloquei aqui já, estava fazendo um teste antes. Então, source quer dizer a fonte, é um host, que é esse endereço IP aqui. Uma primitiva só para a gente fazer um teste. Tá? E vou dar um start. Eu não vou salvar os pacotes anteriores. Perceba que agora ele só está me trazendo pacotes que tenham como fonte o endereço IP desse meu computador. Tá vendo? Então ele já está me trazendo bem menos coisa. Aí só para a gente fazer um teste, eu vou abrir agora o prompt de comando, tá? E eu vou digitar aqui
sei lá, vamos pingar aqui um endereço IP. Ping 8.8.8.8, que é o DNS do Google. Aí, beleza, pingou. E se eu voltar aqui agora no Wireshark, ele vai mostrar aqui para mim, ó, em algum momento, aqui ó, o ping que eu dei, da minha máquina para o endereço 888 usando o protocolo ICMP, que é o protocolo aí atrás do ping. Tá bom? Então você perceba que quando a gente cria um filtro, fica muito mais fácil aí para a gente fazer as análises. Tá bom? Então no nosso próximo vídeo aí sobre o Wireshark eu vou dar mais alguns exemplos de filtros aí para a gente brincar, tá bom? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.